Olá, aqui quem fala é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe. Livro que foi publicado em 1774, quando o autor tinha pouco mais do que 20 anos de idade, marcando ele logo de início como um dos autores mais renomados de todos os tempos. E logo de cara eu quero deixar claro, que eu achei que essa leitura ela seria muito mais difícil, mas caso você tenha, o mesmo receio ali que eu tive, fique tranquilo porque a leitura ela é super fluida. Bom, ao longo do livro nós acompanhamos então o jovem Werther trocando cartas com um amigo e logo no início nós vemos ele então descrevendo como está sendo a sua vida agora que ele se mudou para uma cidade mais interiorana. E ele descreve a beleza do lugar, a hospitalidade das pessoas e como a beleza, como o belo reside na simplicidade. E em um dado momento ele conhece a Charlotte, uma moça muito bonita e encantadora e muito zelosa com seus irmãos, cuidando deles quase como se fosse uma mãe, já que a mãe deles faleceu. O Werther ele fica deslumbrado pela Charlotte ali logo à primeira vista, mas ao longo do tempo ele vai ficando perdidamente apaixonado por ela e busca a todo momento, a toda oportunidade, uma forma de estar na presença dela. E no caminho ela me repreendeu pela forma excessiva com que tudo me afeta e disse que isso me arruinaria, que eu deveria me preservar. Oh, que anjo! Por você preciso viver. E um outro trecho que eu separei. Vou vê-la, exclamo pela manhã quando me animo, e miro o belo sol com toda a alegria. Vou vê-la, então não quero mais nada o dia todo. Tudo se consome diante dessa perspectiva. E esse é um momento muito feliz na vida do Werther, já que ele começa a enxergar um futuro ali se relacionando, ficando próximo da Charlotte e principalmente porque ele já está praticamente entrando para a família, de certa forma, uma vez que ele mantém contato com os irmãos da Charlotte, as crianças, e ele vai se dando muito bem com elas. Vale ressaltar também que o Werther ele tem um lado muito poético, e ele é muito intenso. Então nós vemos esse lado dele se aflorar ainda mais, conforme ele vai tendo cada vez mais contato com a Charlotte. É como se ela abrisse todo um outro nível de beleza no mundo para ele ver. Tudo isso muda com a chegada de Albert, o marido prometido a Charlotte. E vale ressaltar que o Werther ele já sabia disso, porque a Charlotte já deixou isso claro para ele no primeiro contato que eles tiveram. E mesmo já sabendo dessa verdade, mas não querendo acreditar nela tanto assim, agora o Werther ele se vê em uma situação terrível. E o que de certa forma torna as coisas ainda piores é que o Werther ele vê que o Albert é uma boa pessoa, ele realmente gosta do Albert, o que torna as coisas ainda mais difíceis, porque seria muito mais fácil se ele simplesmente pudesse sentir raiva ou ódio do Albert. Mas nem isso ele consegue. E aqui é interessante notar como eles são completamente opostos. O Werther ele é muito mais sensível, mas também mais intenso nas suas emoções, enquanto o Albert ele é mais frio, mas principalmente racional. E é quando o Werther se dá conta de que ele simplesmente vai perder o controle, ele vai se deixar levar por esses seus impulsos emocionais e ele não enxerga uma solução para o seu problema, que ele resolve então sair dessa cidade. Ele resolve aceitar uma proposta de emprego que ele recebeu em um outro local e com isso ele se muda dali por um tempo. E aqui é interessante porque o Werther ele comenta sobre como ele sofre nesse outro local, sobre como ele é julgado ali, uma vez que o Werther ele não faz parte da ralé, ele tem dinheiro, porém ele também não faz parte da nobreza, e dessa forma ele teria que aprender a ficar no local que lhe é devido. Vivendo longe da amada, as cartas de Werther passam a focar no desconforto social que ele experimenta por ter valores muito diferentes da sociedade em que se encontra, e por ser considerado inferior por membros da nobreza. A mesquinhez alheia, a falta de sensibilidade e a superficialidade que ele percebe nas pessoas com quem passa a conviver são estruturadas e denotam a sua não conformidade àquele ambiente. E é nesse momento que nós temos uma reflexão do Werther sobre ele mesmo, pensando se de fato o problema está nas outras pessoas e nos outros lugares, ou se na verdade o problema está nele mesmo. Portanto, pensando nisso e lembrando-me da fábula do cavalo, que, impaciente com sua liberdade, deixa que coloquem nele sela e cabresto, sendo montado até a sua ruína. Não sei o que devo fazer, e meu caro,
Será que esse anseio dentro de mim por uma mudança de estado não seria uma impaciência íntima, desagradável, que me perseguirá para onde eu for? Bom, e sem ter paciência, né, para aturar todo esse tipo de coisa, o Werther então ele resolve voltar à cidade e tentar uma última vez ali ficar com a Charlotte para si. E aqui nós vemos uma mudança, né, no temperamento do personagem, toda aquela docilidade, né, aquele olhar ali que sempre buscava o belo, agora tudo isso cedeu vez ao sofrimento. Essa natureza exuberante se posta imóvel diante de mim como uma pequena imagem invernizada. E todo esse deleite não consegue bombear uma gota sequer de felicidade do meu coração para o cérebro. E esse homem todo fica diante de Deus como uma fonte seca, um balde furado. Muitas vezes me joguei no chão e pedi a Deus que me desse lágrimas, assim como um lavrador pede chuva quando o sol está pesado sobre ele e a terra sedenta. Ele conclui então que um dos três, né, nesse triângulo amoroso, deve partir para que os demais consigam ser felizes. Meu diário, que eu havia negligenciado há algum tempo, hoje me caiu nas mãos de novo. E estou surpreso como fui entrando nisso ciente de tudo. Como sempre, vi a minha situação com tanta clareza e mesmo assim agi como uma criança. E ainda vejo com clareza e não há sinal de que vá melhorar. Bom, Charlotte deixar esse mundo seria algo completamente inimaginável para ele. E tirar a vida do Albert também está fora de questão. Dessa forma, então, o Werther ele enxerga apenas uma opção, né? Tirar a própria vida por amor. Mas tinha mesmo de ser assim, que aquilo que perfaz a felicidade do homem também seja a vontade de sua miséria? Bom, e agora nós entramos em algumas das repercussões, né, do livro, como seu banimento, né, em alguns locais, e o que séculos depois foi categorizado, né, como efeito Werther, que é quando alguém replica, né, uma cena ali, algo como uma cena de ficção, quando vai tirar então a sua própria vida. Imitação da cena descrita por Goethe, na qual Werther, sentado em sua escrivaninha, atira com uma pistola contra si próprio. Passaram a ser registrados em diferentes cidades europeias. Segundo alguns pesquisadores do século XX, que estudaram os documentos sobre a juventude do autor e questões relacionadas ao suicídio ao longo dos séculos, esta obra chegou a ser banida de certas cidades alemãs, dinamarquesas e italianas, além de condenada por autoridades religiosas em outros lugares. Em Milão, por exemplo, um alto membro do clero católico ordenou o recolhimento e a posterior destruição de todos os exemplares de uma tradução ao italiano que havia surgido. Ainda sobre o efeito Werther, né, nessa edição que eu li, eu separei um trecho aqui do médico Victor Mera, onde ele comenta, né, sobre o assunto. Em momento algum, ao longo das cartas, Werther racionaliza o suicídio, provavelmente estimulados pelos ideais do movimento cultural ao qual pertencia. O autor explora intensamente a sua romantização, chegando a atribuir valores idealizados e grandiosos para um ser humano que dá fim à própria vida. Hoje, ao abordar o tema numa obra, diante das comprovações sólidas da real ocorrência do efeito Werther, é indispensável que se tenha em mente os riscos associados ao que se cria e divulga, independentemente dos objetivos artísticos. Bom, e aqui eu discordo um pouco, já que independente das suas intenções e do quão zeloso, né, você tente ser com a sua obra, né, seja um livro, um filme ou o que for, a partir do momento que ela é publicada, já não está mais no seu controle as interpretações, né, e as visões que as diversas pessoas por aí terão então da sua obra. Ao longo do livro, nós vemos Werther não apenas romantizando, né, a ideia de tirar a sua própria vida, mas enxergando isso como uma saída lógica, uma vez que ele enxerga como tendo sido impedido de ter aquilo que é o que existe de mais belo, né, e mais puro, que é o amor. Algo como, por que viver se não se pode amar? Mas apenas alguém que não leu o livro até o fim pode defender a ideia de que o autor ali ele queria enaltecer, né, o ato de tirar a própria vida. Uma vez que temos descrições bem tensas, né, de todo o sofrimento que foi até que de fato Werther viesse a morrer. Mas é claro, né, essa daqui é apenas a minha opinião. Então fica aqui a minha resenha e recomendação para os sofrimentos do jovem Werther. Curta, comente, se inscreva e ative as notificações para a gente se ver no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!